Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Confira os destaques de hoje. A Assembleia reforça a campanha sobre a importância da doação de leite materno. A audiência pública debate políticas sociais para a população LGBT. Deputados aprovam 8 projetos de lei em sessões plenárias. O Espírito Santo tem 7 bancos de leite materno, mas não há doação suficiente para atender todos os bebês que precisam. A Assembleia está na campanha para aumentar o número de doadoras e realizou audiência pública sobre o assunto. Confira como foi o evento. Fábia é mãe da Carol, de 6 meses. Todo o leite que a filha não consome é doado. Eu sempre soube, da importância do aleitamento materno e sempre soube também que os bancos de leite estavam em falta. E quando eu vi meu excesso de leite, aí eu resolvi procurar um banco para fazer a doação. Exemplos como o de Fábia são extremamente importantes para ajudar na recuperação de bebês hospitalizados. Entre maio de 2015 e abril de 2016, os 7 bancos de leite do Espírito Santo receberam cerca de 3.500 litros de leite. Apesar de parecer muito, a quantidade ainda não é suficiente para atender à demanda de bebês que precisam, especialmente os prematuros. Tem mães que produzem muito leite, podem doar e às vezes desconhecem, elas perdem até esse leite. As mães que doam leite, as mães que amamentam em si, o aleitamento materno ele é importante, ele ajuda a proteger a mãe de câncer de mama, Tem estatísticas mostrando que faz a redução de câncer de mama e ajuda também em várias situações da saúde da mulher. Basta elas apenas entrarem em contato com o banco de leite para que a gente possa informar sobre a doação. Em primeiro lugar, elas precisam ser saudáveis, E depois a gente vai fazer um cadastro. Nesse cadastro a gente vai constar alguns exames e levar até o médico para que ele possa dar aptidão para essa doadora e ela tornar doadora mesmo para o banco de leite. Para sensibilizar e informar as mães, a Comissão de Saúde da Assembleia realizou audiência pública sobre a Semana Mundial da Doação de Leite Humano, que acontece de 19 a 25 de maio. Agora a gente mostrando, através da audiência pública na nossa TV Alice, com certeza muitas mães que têm leite sobrando doarão leite para o banco de leite, que é uma medida de solidariedade de salvar muitas e muitas vidas das crianças. E se alguma mãe ainda tem dúvida sobre a importância de doar, a Fábia dá o recado. Quanto mais você estimula, a retirada desse leite, mais produz. Então, quanto mais eu tirava para doar, quanto mais a Carolina mamava, mais eu produzia. Eu poderia estar precisando, Então, eu vejo isso como uma ajuda mesmo humanitária, Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis participaram de audiência pública na casa. Eles discutiram formas de acabar com o preconceito e garantir políticas sociais para a população LGBT. Respeito à diversidade sexual, acesso a direitos e igualdade foram as principais reivindicações apresentadas na audiência pública que debateu o tema Políticas Sociais e População LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis apontam o preconceito e a falta de atendimento específico para a população LGBT como alguns dos entraves para avanços nas políticas sociais. A gente sabe que a população vem historicamente tentando conseguir garantir o auxílio à pensão, o auxílio a outros benefícios que a Previdência garante, porém um dos impedimentos nessa garantia da proteção é essa questão da tradição já, do conservadorismo, do preconceito, que impede no atendimento uma garantia plena. Então, por exemplo, na política de assistência, a gente tem uma garantia de reconhecimento dos diversos arranjos. Porém, as pesquisas já demonstram que pessoas do mesmo sexo, elas não têm conseguido acessar a política de assistência, porque há uma negação desse reconhecimento dessa família por parte dos profissionais. Assim também como na questão da saúde, o processo transexualizador, ou até mesmo o atendimento na unidade de saúde. O preconceito dos próprios profissionais vem impedindo que essa população seja garantida, os direitos e seja atendido da mesma forma que os outros cidadãos. Para o Fórum Estadual LGBT, uma das principais formas de assegurar o acesso a políticas sociais é a implantação do chamado Tripé da Cidadania no Estado. O Tripé da Cidadania ele é
uma instituição, né, um cargo instituído pelo governo que toque e faça a política LGBT no Estado. Né, uma coordenação estadual que trata da política LGBT. O Conselho Estadual, né, de Políticas LGBT e o Plano Estadual de Políticas LGBT. Tudo na sequência, né? A coordenação, o conselho e o plano. O plano ele depende do conselho para poder aprovar e a gente fazer uma discussão com a sociedade sobre homofobia, tratar das questões de orientação sexual, da diversidade. A gente não tem uma estrutura, ou a gente pode chamar de uma pessoa que a gente leve as nossas demandas. A gente não tem esse espaço, então fica tudo perdido dentro do Estado. Não tem quem ajude a organizar isso. O que pode ser trabalhado para a população LGBT na assistência? O que pode ser trabalhado para a pessoa na saúde, na segurança pública? Essa pessoa, essa coordenação é quem vai fazer esse link entre as secretarias. Então é por isso que é importante a coordenação de diversidade sexual. A audiência pública foi proposta pelo deputado Sérgio Majeski e realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. O conhecimento, a informação é a melhor forma de você reduzir preconceito e discriminação e, ao mesmo tempo, dar prosseguimento e efetivação a políticas destinadas a esse segmento. Então, creio que a audiência pública hoje ela cumpre esse papel, tanto da informação, do conhecimento, ampliar o debate com a sociedade, quanto também acolher demandas que nós podemos estar aqui depois dando encaminhamentos, né? Tanto para a Comissão de Cidadania, quanto para a futura Secretaria de Cidadania, que deverá ser fundada em breve. Nesta edição, você também vai rever os destaques da semana no Legislativo. Para começar, o resultado do trabalho em plenário. Quem tem as informações é a repórter Luciana Vernesbach. Nicole, durante a semana, os deputados aprovaram 8 projetos de lei. Entre os de autoria parlamentar, destaque para o do deputado Gilcinho Lopes, que proíbe as empresas ou estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento telefônico gratuito, o chamado 0800, de bloquearem ou recusarem ligação de telefone celular. O telefone fixo já tornou-se obsoleto, são poucas famílias que têm o telefone fixo. E às vezes, quando eles necessitam do serviço 0800, eles simplesmente cortam ou bloqueiam a ligação. É para uma informação, para tirar alguma dúvida, para consultar algum extrato dessa natureza. Portanto, o plenário hoje resolveu aprovar à unanimidade o nosso projeto e que, colocado em pauta, e sancionado pelo governador, ele será devidamente benéfico para os consumidores. E as empresas que incorrerem em não aplicabilidade da lei, elas sofrerão sanções e até perderão a sua inscrição estadual. Também foi aprovado um projeto de lei de autoria da Defensoria Pública do Estado. O projeto cria o cargo de ouvidor-geral do órgão e também cria a Escola Superior da Defensoria Pública, que será responsável pela atualização e capacitação dos técnicos do órgão. O defensor público geral acompanhou a votação em plenário. Inicialmente a gente tinha uma previsão na nossa lei complementar nacional e na estadual da implementação da ouvidoria, mas como não existia o cargo, a gente não poderia, ainda não tinha conseguido efetivar. Agora, com a criação do cargo, nós vamos efetivar a ouvidoria, que na verdade, no caso da defensoria, é uma ouvidoria externa. É um representante da sociedade que vai atuar como ouvidor dentro da instituição. Então isso é muito importante para o nosso crescimento. Quanto à escola, na verdade, ela vai ser basicamente e principalmente para fazer a qualificação dos nossos defensores, dos nossos estagiários, dos nossos servidores e também trabalhar com a educação em direitos para a sociedade, que é também um papel fundamental da defensoria, e a escola vem possibilitar que a gente organize de uma maneira mais efetiva esse trabalho. Entre os projetos do Executivo aprovados, destaque para o que altera a lei de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A matéria concede diferimento de ICMS nas operações de importação do milho. O deputado Freitas foi o relator na Comissão de Finanças. Tira o ICMS da importação do milho no patamar de 12%, isso vai fazer com que o milho da Argentina seja importado para o Espírito Santo num preço mais acessível. E nessa semana, a Copiave, o setor da avicultura e da suinicultura está fazendo uma operação de aproximadamente 25 mil toneladas de milho com a Argentina. Então, a necessária aprovação desse projeto, sendo devolvido para o governo do Estado, que eu tenho convicção
que sancionará esse projeto ainda essa semana, para que nós possamos atender, sim, o setor da avicultura, da suinocultura, no âmbito do Estado do Espírito Santo e muitos outros setores que, num efeito cascata, recebe benefícios dessa operação. 2 comissões parlamentares de inquérito tiveram atividades esta semana. A CPI da máfia dos guinchos ouviu 10 taxistas que receberam permissões na última licitação da Prefeitura de Vitória. A comissão questiona a autenticidade de certificados de idiomas estrangeiros apresentados por alguns motoristas, mas os permissionários alegam ter agido conforme previsão do edital. Na CPI dos empenhos, foi lido o relatório do deputado Euclério Sampaio. O documento aponta que mais de 200 milhões de reais foram executados pelo governo do estado em 2014, sem previsão orçamentária. Após a leitura, o deputado Eric Musso pediu vistas. Ainda não há prazo definido para a aprovação do relatório final do colegiado. Retorno das atividades da mineradora Samarco é discutido em reunião na presidência da Assembleia. Deputados, prefeitos, empresários e representantes da mineradora participaram do encontro. Eles falaram sobre as ações que estão sendo adotadas para garantir a reativação da empresa. Nas comissões permanentes da Casa, a semana foi de agenda cheia. Em Finanças, a secretária da Fazenda prestou contas dos 4 primeiros meses do ano. Ana Paula Vescovi apontou queda da arrecadação de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado e um déficit de 22 milhões de reais no caixa do Tesouro Estadual. A Comissão de Saúde, além do debate sobre doação de leite que você viu no começo do jornal, realizou outra audiência pública. Promovida em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, o encontro abordou a posição contrária dos órgãos que representam a categoria em relação ao ensino à distância na área de enfermagem. O ensino técnico esteve em discussão no Colegiado de Ciência e Tecnologia. A comissão recebeu representantes da Escola Estadual de Ensino Médio Arnulfo Matos. Eles relataram as principais dificuldades da instituição para levar adiante o ensino integrado. Também foi abordada a necessidade de parcerias com empresas para melhorias na escola. Na Comissão de Cooperativismo, o debate foi sobre a liberação pelo governo federal da importação de grãos verdes do café peruano. Representantes do INCAPER e da Organização das Cooperativas Brasileiras falaram sobre os prejuízos que os cafeicultores capixabas podem sofrer com a medida. O assunto também foi abordado na Comissão de Agricultura. A presidente do colegiado, deputada Janete de Sá, informou que vai enviar documentos aos novos ministros do governo federal com várias solicitações. Além da suspensão da importação do café verde peruano, serão solicitados um novo censo agropecuário e a renegociação das dívidas dos produtores prejudicados pela seca. A violência cometida contra crianças e adolescentes foi discutida na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. O colegiado contou com a presença do coordenador de Direitos Humanos do Estado. Júlio César Pompeu relatou que as denúncias recebidas pela coordenadoria se referem ao ambiente familiar e ao aliciamento de menores para prostituição e tráfico de drogas. Na Comissão de Justiça, 7 matérias foram consideradas constitucionais. Entre elas, proposta do deputado Doutor Hércules, que proíbe a fabricação e comercialização de cerol. Outro projeto determina que as concessionárias apresentem orçamento da revisão periódica dos veículos apenas com os itens pré-definidos pelos fabricantes. Profissionais de segurança pública pediram para ser incluídos em grupo de risco, que tem prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1. O tema foi um dos destaques da reunião da Comissão de Segurança. A Comissão de Turismo e Desporto recebeu integrantes da Federação Espírito Santense de Futsal. Em pauta, a atividade esportiva como forma de inclusão social e valorização da juventude. E uma nova frente parlamentar começou as atividades na Assembleia. O grupo foi criado para combater a pesca predatória e atuar na preservação de nascentes, manguezais, mananciais e lagoas. Na primeira reunião de trabalho, a frente recebeu representantes de órgãos públicos ambientais e de organizações sociais.
Eles debateram as formas de atuação das autoridades de defesa do meio ambiente. A semana também foi de comemoração pelo aumento da participação feminina em todos os segmentos sociais. Durante sessão solene na casa, mais de 30 mulheres receberam a comenda Maria Ortiz, considerada a primeira heroína nacional por ter ajudado a expulsar holandeses que tentavam invadir o Espírito Santo no século XVII. A solenidade foi proposta pelos deputados Luiz Durão e Luzia Toledo. O Jornal Panorama de hoje termina aqui, mas a programação da TV Alice segue, com muita informação e cultura para você. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.